E eu gostaria de ler com os irmãos Abacuque, capítulo 1, do verso 1 ao 4, e capítulo 2, verso 1, que diz assim: Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás, porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? Foi assim que Abacuque reagiu diante do cenário de tristeza, de crise que ele viu a nação de Judá. Esse profeta passou por um momento na sua vida em que ele reconheceu que somente um avivamento genuíno e pleno na vida do povo de Judá é o que seria capaz de trazer novamente a nação a uma posição de um povo abençoado por Deus. Vemos nesse cenário que Judá estava passando por uma crise política e social muito grande. Havia o rei do Egito, que naqueles tempos estavam oprimindo a nação de Judá, nomeou o rei Jeoaquim como rei de Judá, e do qual ele sempre exigia o pagamento de muitos impostos. Então Jeoaquim teve que fazer um arroxo de impostos na vida da nação, e isso causou uma crise financeira muito grande. O rei Jeoaquim, debaixo de uma autoridade política de uma nação considerada pagã, como a nação do Egito, ele não teve a hombridade, nem tampouco o respeito e a honra ao nome de Deus, a fé para continuar honrando o nome de Deus, e ele muitas vezes permitiu que o seu povo se entregasse à idolatria. Nós vemos então um cenário em que havia uma crise social, uma crise política, mas havia também uma crise espiritual por trás disso tudo. E muitas vezes hoje nós também passamos por momentos assim. Não só numa crise política, social da nação, mas às vezes a crise chega à nossa casa. Às vezes a crise chega à nossa família. E às vezes nós queremos entender o porquê. Logo nesse início do texto, nós vemos Abacuque clamando ao Senhor e dizendo: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Ele estava clamando por uma providência de Deus, mas as coisas não melhoravam. Pelo contrário, a crise sempre piorava. E ele dizia: eu vou te gritar sobre a violência. Eu estou vendo a opressão que o Senhor mesmo está me mostrando. Eu estou vendo um cenário de iniquidade. Estou vendo destruição. Está tudo diante de mim, diante dos meus olhos. Eu vejo contenda entre as pessoas. E aí nós começamos a levar toda esta crise que estava acontecendo dentro da nação para as famílias, que é alvo de Deus, alvo do coração de Deus. E nós precisamos entender que ainda hoje Deus nos trata assim. Ainda hoje Deus permite que muitas coisas aconteçam, justamente quando nós nos desviamos dos seus caminhos e precisamos restabelecer a nossa rota de vida. É importante dizer que Judá estava se perdendo, espiritualmente falando. E a profecia de Abacuque é uma profecia que antecedeu justamente aquele período do exílio na Babilônia. Deus usou Abacuque, Deus usou Jeremias, Deus usou outros profetas para anunciar ao povo que se eles não mudassem o seu comportamento, se eles não reescalonassem os seus valores de vida, os seus conceitos, os seus princípios. Por exemplo, o pecado quando se institucionaliza, ou seja, as leis da nação começam a tornar normal, tornar legal a prática do pecado. O que está acontecendo nesse momento é o povo de Deus abrindo mão dos seus valores, da governança espiritualizada, para uma governança motivada pela iniquidade. Então, eu faço uma comparação entre a nação de Judá naqueles dias, por exemplo, a nossa vida, a nossa nação, a nossa casa, a nossa família, a nossa sociedade hoje. Nós precisamos levantar, precisamos reagir. E a profecia de Deus sempre foi no sentido de alertar o seu povo.
Deus sempre alertou com a motivação de trazê-lo de volta. Trazê-lo de volta a uma direção correta, a uma direção certa. Mas toda a profecia, ela traz em si também um alerta com relação às consequências. E é importante nós notarmos isso, que Deus nos avisa acerca dos nossos pecados, Deus nos dá oportunidade para modificarmos as nossas vidas, e às vezes Ele até mesmo perdoa, mas nem sempre Ele nos isenta das responsabilidades e das consequências do pecado. Então Deus alertou, e veio então Nabucodonosor, rei da Babilônia, rei dos caldeus, e guerreando contra o Egito, contra a Síria, também tomou a nação de Israel e depois a nação de Judá. E aí então houve aquele grande exílio em que tantas pessoas sofreram, por exemplo, jovens como Daniel tiveram que sair da sua terra e ir para uma terra pagã. Eu olho para esse texto e quando vejo Abacuque falando de um cenário de iniquidade, em segundo lugar ele fala da opressão. E na verdade, irmãos, opressão é consequência de iniquidade. A opressão, ela vem sobre as nossas vidas como uma consequência de uma batalha espiritual que nós vivemos. Nós precisamos entender que, às vezes, há algumas fases na nossa vida, e a nossa vida é composta por fases. Há algumas fases que nem sempre são aquelas que nós planejamos para nós. São aquelas que estavam nos nossos planos, são aquelas que nós gostaríamos de passar. Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o porquê disso tudo. E às vezes nós estamos hoje colhendo as consequências de erro do nosso passado. E era justamente o que estava acontecendo com a nação de Judá. Agora a opressão, irmãos, é algo que vem sobre nossas vidas de uma forma avassaladora. Talvez você não tenha vivido ainda dias de opressão na sua vida, mas você já viu alguém passar por momentos de opressão. Você já viu alguém passar, por exemplo, por uma fase de depressão. E normalmente a depressão ela é uma fase seguinte à fase da opressão. E nem sempre ela é espiritual, mas na maioria das vezes as opressões vêm de um cunho espiritual. Porque mesmo que você não entenda, mesmo que você não consiga discernir as coisas espirituais, elas estão ao seu redor. A sua vida espiritual, o seu espírito é algo inerente a você. Deus te concebeu como alguém, como um ser humano composto de corpo, alma e espírito. E por isso que nós precisamos cuidar do nosso espírito. E para isso que nós temos um Deus que se oferece a fazer isso por nós. Mas todas as vezes que nós nos afastamos, todas as vezes que nós enfraquecemos esses laços que nos unem ao nosso Senhor, nós nos tornamos mais suscetíveis a sermos vítimas dessa batalha espiritual que está ao nosso redor, que se manifesta muitas vezes até mesmo por meio de crises sociais. Talvez eu esteja falando aqui para um auditório no qual há algumas pessoas que já estão sofrendo com o desemprego, por exemplo, que esta crise está trazendo para o país. Talvez eu esteja falando para alguém que está passando hoje por uma dificuldade na sua família, no seu casamento, por conta de desgastes financeiros, por exemplo. Mas nós precisamos nos tornar mais sensíveis, irmãos, à voz de Deus, aquilo que Deus quer nos mostrar e reagirmos o quanto antes. E aqui nesta palavra nós vemos o profeta Abacuque como sendo esse homem que viu, que percebeu, que teve sensibilidade espiritual para ver, para reagir da maneira com que Deus deseja que nós venhamos reagir. E é por isso que no capítulo 2 ele diz assim: por-me-ei numa torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Eu acho lindo essa permissão de Deus com relação aos seus filhos, com relação a nós, por exemplo, de deixar-nos nos queixar acerca das circunstâncias que estão ao nosso redor. Você já abriu seu coração para Deus em algumas situações da sua vida e você já se queixou com o Senhor? Se você foi sincero com Deus em todas as suas orações, com certeza você se queixou com Deus. Não acerca do seu Deus, isso é pecado, mas acerca da circunstância de vida que você está passando ou que você estava passando. E na verdade o que Deus quer de nós é um relacionamento assim.
no qual nós podemos nos abrir com Ele, no qual nós podemos falar da nossa insatisfação com as coisas que estão na nossa vida. E quando isso acontece, parece que o coração de Deus é, de uma forma muito maior, atraído a nós. E nós começamos a perceber o mover de Deus dentro de nós, nas coisas que estão relacionadas à nossa existência, à nossa vida aqui. Então Abacuque diz: eu vou colocar a minha vida sobre uma torre de vigia. O que ele quis dizer com isso, irmãos? Entrar na sua torre de vigia, mas ele fala assim, a minha torre de vigia, como sendo algo pessoal. Jesus falou para os seus discípulos que o melhor lugar para nós orarmos é no nosso quarto, no íntimo do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma, da nossa vida, onde nós somos realmente aquilo que somos, onde nós não temos nada para esconder de ninguém, nem de nós mesmos. Esse era o objetivo de Jesus quando explicou acerca do lugar predileto para nós orarmos, ou seja, para Ele se relacionar conosco. Então, gostaria de fazer uma pergunta: qual tem sido a sua torre de vigia? Porque ela é importante, principalmente nesses momentos em que a crise chega ou tenta chegar até nós, em que a opressão começa a ser percebida. Parece que as tensões começam a aumentar e elas começam a nos fragilizar, elas começam a atuar nos momentos e nas posições onde nós estamos mais enfraquecidos. Mas o que nós aprendemos na palavra de Deus, que Deus é Deus que trata as pessoas. Deus é Deus que cura, Deus é um Deus que restaura, Deus é um Deus que ensina, Deus é um Deus que disciplina. Abacuque diz que ele deveria se colocar sobre a sua fortaleza. E aí nós aprendemos que existe uma posição na nossa vida na qual nós nos sentimos mais fortalecidos. E essa posição, às vezes, é um lugar. Essa posição, às vezes, ela se respalda em pessoas. Há muitas pessoas, há muitos cristãos que quando começam a se enfraquecer ou quando começam a perceber que a batalha espiritual está se agravando e as tensões estão aumentando na sua vida e até mesmo está afetando em diversos campos, elas procuram, por exemplo, a igreja, um ambiente de oração, um ambiente de adoração, um ambiente de manifestação da palavra. Já outras pessoas, quando começam a se sentir pressionadas, oprimidas, elas procuram alguém que elas consideram amigos, elas procuram alguém que elas consideram pessoas de sua confiança. Mas na verdade, irmãos, isso tudo se constitui como fortaleza da nossa vida. E nós precisamos entender. Temos procurado o lugar onde Deus pode agir como fortaleza da nossa vida. Não importa se é na igreja do Senhor, não importa se é através de pessoas, não importa se é na nossa família, por exemplo, procurando nossos pais, ou os nossos amigos mais íntimos da nossa confiança. Mas a certeza que tem que estar no nosso coração é que a presença de Deus se manifestará através dessas pessoas e através desses lugares. É preciso haver a certeza, a confiança de que nas pessoas que nós estamos nos respaldando, buscando nos fortalecer, nós ouviremos uma palavra que vem de Deus. E nessa perspectiva é que nós entendemos o que o Salmo 1 quer nos ensinar, quando diz que é bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu preciso ter critério nos meus relacionamentos, justamente para que eu possa ser bem-sucedido nesses momentos em que eu preciso me fortalecer. Não existe, irmãos, um super crente, um super cristão. Não existe a figura daquela pessoa que está imune às tentações da vida. Não existe a figura daquela pessoa que está imune às aflições. O próprio Senhor Jesus abriu seu coração para abrir a nossa mente, dizendo: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora eu quero dizer no nome de Jesus que as aflições são temporárias. As fases, elas passam. E talvez hoje você esteja passando um momento ou uma fase de opressão,
Eu quero dizer que quando nós nos fortalecemos ou procuramos a nossa fortaleza, Deus se manifesta na nossa vida. Ele se manifesta de maneira a nos livrar de toda e qualquer opressão, de todo e qualquer perigo, de toda e qualquer maldade que possa se levantar contra nós. O salmista diz: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Essa é a experiência dele, que pode se aplicar à sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Davi, irmãos, foi um homem de Deus, e a Bíblia fala que foi um homem segundo o coração de Deus. Nós poderíamos dizer que foi alguém que conheceu o que era aflição. Você imagina naquele tempo ele guerreando, e Davi foi um homem de guerra. Havia momentos naquelas guerras em que os arqueiros armavam seus arcos, e por estratégia de guerra, eles liberavam milhares de flechas em direção aos seus inimigos. E numa guerra, se um lado é amigo, o outro lado é inimigo. Não existe só amigos numa guerra. E Davi passou por momentos de ver a morte. Passou por momentos na sua vida de sentir a opressão direta. E a guerra que Davi vivia era uma guerra que nós não podemos dicotomizar de um cenário espiritual, ou seja, era a guerra do povo de Deus. A primeira guerra que ele foi presenciar, ele teve diante de um gigante chamado Golias, que ofendia o seu povo e ofendia o Deus do seu povo. Hoje nós não estamos diante de guerras assim mais nesse cenário, mas a guerra espiritual continua. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra principados e potestades, poderes e autoridades desse mundo tenebroso que age nas regiões celestiais. E a experiência que às vezes nós passamos é essa: iminência de morte, sofrimento, pressão, opressão. E muitas vezes Davi pode dizer que ele se alimentou das suas lágrimas. Chegou a dizer: porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. É o cenário de quem está vivendo dias de dor, dias de tristeza. Mas, irmãos, nós olhamos na vida do próprio Davi e vemos que ele foi um homem feliz também. Apesar de passar pelos momentos, pelas fases de muita opressão, pelas fases de muita luta, de muitos embates, ele tinha os momentos de glória. Teve um momento de manifestar a sua alegria na presença de Deus. Teve um momento de receber do Espírito Santo inspiração para fazer grandes salmos. E é interessante que o que fortalecia Davi era justamente os momentos e os lugares em que ele se sentia mais íntimo de Deus. Preste atenção, porque isso é pertinente à sua vida hoje. Talvez a sua vida profissional não esteja tão boa assim, talvez você esteja passando por um momento de desatino. Mas em Cristo Jesus você pode recobrar as suas forças. Em Cristo Jesus você pode ter novamente uma motivação para crer que é simplesmente uma fase que vai passar. Talvez você esteja hoje passando por uma aflição, por uma crise no seu casamento, ou na criação dos seus filhos, mas você pode em Cristo Jesus se fortalecer, buscar nele, na comunhão com ele, como Davi fazia, e crer que isso é uma fase e que vai passar em nome de Jesus. Mas Abacuque diz: ele se colocaria numa torre de vigia pessoal. Ele se colocaria sobre uma fortaleza que ele estava estabelecendo, e essa fortaleza era uma fortaleza espiritual, na qual ele se sentia protegido por Deus. Mas ele estava fazendo isso com uma esperança no seu coração. Ele disse: eu vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei da minha queixa. Ah, irmãos, eu tenho certeza que havia no coração de Abacuque uma fé suficientemente capaz de fazê-lo crer que tudo aquilo ia passar na sua vida, e que Deus responderia não só o porquê, mas responderia também o para quê. Amém? Deus pode te responder não só o porquê que você está passando, ou porque você passou por algumas dificuldades aqui, mas Deus também pode te responder o para quê. E na verdade nós crescemos quando entendemos o para quê, porque quando entendemos para quê, nós entendemos
aquilo que precisa ser mudado na nossa vida, nós identificamos e vemos Deus tratando o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de agir. Agora, quais foram as respostas de Deus para Abacuque? Preste atenção. Se ele se posicionou numa torre de vigia, se ele se colocou sobre uma fortaleza espiritual, se ele buscou aumentar a sua comunhão com Deus, se ele esperava uma resposta de Deus com fé, Deus haveria de respondê-lo. O verso 2 e o verso 3 de Abacuque, capítulo 2, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre as tábuas, para que a possa ler até mesmo quem possa passar correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, disse Deus. Mas se apressa para o fim, e não falhará, e se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E a primeira resposta que nós encontramos aqui é que Deus tem um tempo determinado para todas as coisas, irmãos. Talvez o nosso coração esteja cheio de ansiedade, e talvez essa ansiedade esteja impedindo até mesmo o agir de Deus na nossa vida. Nós precisamos nos render diante de Deus, e quando nós nos rendemos, nós entregamos o nosso ser, o nosso eu. Nós entregamos a nossa vida, entregamos a direção da nossa vida ao Senhor. Como quem diz: Senhor, eu pertenço a Ti. E a melhor posição que um homem e uma mulher devem estar é na posição de quem tem a direção da sua vida nas mãos do seu Deus. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E Deus tem um voto conosco, irmãos. Deus tem uma aliança conosco. Deus tem compromisso conosco. Muitas vezes houve na mente de Abacuque questionamento: por que o povo de Deus, o povo de Judá, estava passando por aquela situação? Logo no início ele pergunta: por que, Senhor? Até quando eu clamarei? O questionamento de Abacuque era porque Deus permitia que toda a maldade existente em Judá permanecesse impune. Preste atenção nisso. A crise estava acontecendo, mas Abacuque viu além da crise, ele viu a iniquidade. Ele viu a razão da crise. E ele esperava também que Deus tratasse. E às vezes nós vemos na nossa família, às vezes pessoas se perdendo, às vezes nós vemos na igreja pessoas se afastando dos caminhos do Senhor. E às vezes nós nos perguntamos: Senhor, por que o Senhor não trata? Por que o Senhor não traz de volta? Por que o Senhor está permitindo o nosso sofrimento e o sofrimento daqueles que se afastam de Ti? Por que um homem, quando perde o seu senso de direção espiritual e começa a tomar decisões que se afastam da Bíblia, da palavra de Deus, por que Deus vai permitindo tudo isso? Isso estava como um questionamento, como uma queixa de Abacuque. Mas a resposta que Deus deu para ele, logo no início do texto, reflete o pensamento de Deus, dizendo que o tempo não está no controle das nossas mãos, mas sim no controle das mãos de Deus. Deus tem o controle do tempo nas suas mãos. E Ele estava já preparando uma maneira de agir, de corrigir e disciplinar o seu povo, mas uma disciplina no amor, para que o seu povo pudesse ter a sua vida restaurada, restabelecida, viver novamente em paz, como todos nós, irmãos, desejamos viver. Qual é o preço da paz? Eu tenho certeza que todas as pessoas aqui dariam tudo o que têm para viver totalmente em paz. E aquelas que já passaram por dias de angústia e de tribulação sabem o valor que a paz tem. Há muitas coisas que roubam a nossa paz. Por exemplo, uma enfermidade crônica na nossa família. Por exemplo, um diagnóstico médico de que aquela enfermidade será para uma morte. Eu tenho certeza que você daria tudo o que você tem para sentir paz no seu coração. Há outras coisas que perturbam a nossa alma, como por exemplo a desarmonia em casa, a desarmonia no lar. Eu tenho certeza que você daria tudo o que você tem para viver num lar harmonioso, para ter uma família feliz, alegre, abençoada por Deus, na qual você pudesse ver a manifestação da glória de Deus.
E o Senhor nos contempla, irmãos, mas Deus tem o tempo certo de agir. Um outro questionamento que Abacuque fazia é por que Deus haveria de usar justamente os babilônicos para disciplinar a nação de Judá? Os babilônicos que eram considerados pessoas profanas, um povo pagão. E aí a resposta de Deus para Abacuque foi: eu sou Deus e eu uso quem eu quero. Eu faço da maneira que aprover o meu coração. Talvez hoje nós estejamos com alguns questionamentos na nossa mente acerca do porquê que estamos passando por dias difíceis ou do para quê. Mas, irmãos, uma coisa Deus sempre nos mostra, sempre nos mostrou e nos mostra: Ele tem o controle nas suas mãos. Há um tempo determinado por Deus para todas as coisas, amém? E lá em Eclesiastes, no capítulo 3, a palavra de Deus fala isso. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E aí a Bíblia começa a dizer: há um tempo de nascer e há um tempo de morrer. Começa a fazer um paralelismo: há um tempo de plantar e há um tempo de arrancar o que se plantou. Há um tempo de matar e há um tempo de curar. Há tempo de derrubar e há tempo de edificar. Há tempo de chorar e há tempo de rir. Mas, na verdade, o que nos interessa são os bons momentos. Mas por que a palavra de Deus nos ensina que existe, antes do tempo de rir, um tempo de chorar? Por que não se consegue arrancar aquilo que não se plantou? Ou seja, você colhe aquilo que você planta. Deus está nos ensinando, irmãos. E muitas vezes, para experimentarmos os melhores momentos das nossas vidas, para alcançarmos uma grande compreensão das coisas que estão ao nosso redor, nós precisaremos passar pelos piores momentos da nossa vida. Você já se questionou por que, por exemplo, que Jesus, depois de ter sido batizado, foi impelido ao deserto por meio do Espírito Santo? Já se questionou por isso? Por que o Espírito Santo levou Jesus para confrontar Satanás no deserto logo no início do seu ministério? Por que a primeira experiência de Jesus antes do seu ministério teria que ser um confronto direto com o seu maior inimigo? Mas aquele que haveria de ser derrotado, pisoteado por ele. Irmãos, a didática da dor, ou a pedagogia da dor, é importante na nossa vida, porque ela nos ensina qual a circunstância que está ao nosso redor, quais são os perigos que estão nos afrontando. Preste atenção nisso. Existe aqui uma chama, e se você aproximar o seu dedo, você vai começar a sentir o calor. E se você colocar o seu dedo nessa chama, logo, logo a sua mente vai acusar através da dor. E a sua reação é tirar o seu dedo. A pedagogia da dor também foi usada por Jesus muitas vezes. E às vezes nós passamos por uma dificuldade, por uma crise, mas é Deus que está nos ensinando e preparando para o tempo que vem depois. Há tempo de chorar, irmãos, mas há tempo de rir, há tempo de se alegrar, amém? Talvez você hoje esteja passando por um tempo de choro. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa palavra consola e conforta o nosso coração. Uma outra resposta que Deus deu para Abacuque é que os ímpios podem viver ou morrer de qualquer maneira, mas os justos precisam aprender a viver por meio da sua fé em Deus. Entendam isso? Deus fala para ele: olha, eu não tenho compromisso com os caldeus, com os babilônicos, não tenho compromisso com os egípcios, com os assírios, mas o meu compromisso é com vocês. E o que vocês estão passando é para que vocês aprendam a viver por meio da fé. Mas uma fé num Deus que age, um Deus que responde, um Deus que trabalha a favor daqueles que nele esperam. E quando Abacuque começou a entender isso, olha em Abacuque 2,4, Deus responde para ele: eis o soberbo, falando acerca dos inimigos, a sua alma não é reta neles, mas o justo viverá pela sua fé. Então nós vemos Deus fazer aqui um paralelo entre o soberbo e o justo. Aqueles com quem ele não tem compromisso, aqueles com quem ele não tem um pacto, uma aliança, mas aqueles com quem ele quer desenvolver uma aliança de salvação.
Provérbios 16, 18 diz que a soberba precede a ruína, irmãos, e a altivez de espírito precede a queda. Provérbios 4, 18 diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais até se tornar um dia perfeito. Olha o que Deus diz que está reservado ao soberbo e o que Deus diz que está reservado ao justo. Salmo 92 diz que o justo florescerá como a palmeira. E aqui Deus fala ao profeta que o justo precisa aprender a viver pela sua fé. E na verdade esse é o versículo-chave para a teologia da justificação pela fé. A salvação pela nossa fé e não pelas obras que nós fazemos. O apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Romanos, logo no capítulo 1, verso 16, ele diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ou seja, para todo aquele que desenvolve a sua fé no Senhor Jesus. Porque nele se descobre a justiça de Deus, diz o apóstolo, de fé em fé, como está escrito, e aí ele cita Abacuque dizendo que o justo viverá pela sua fé. E essa explicação do apóstolo Paulo deu início à abertura de mente de Martinho Lutero, fez com que ele compreendesse tudo aquilo que estava de errado na sua concepção de religião e pudesse entregar a sua vida pela fé, de fato, ao Senhor. E talvez hoje, irmãos, nós estejamos passando por uma necessidade de melhorar, de mudar a nossa fé. Preste atenção nessa palavra que é de Deus para a sua vida. Às vezes nós concentramos as nossas energias na crise e deixamos ou perdemos a oportunidade de concentrarmos a nossa energia na nossa fé num Deus que nos livra de toda crise. Isso é viver pela fé. Isso é viver confiando em alguém que tem amor por você. E você só poderá fazer isso, dedicar essa confiança total, se você também desenvolver no seu coração amor por esta pessoa, que é o seu próprio Deus, através da pessoa do Senhor Jesus. Então, amados, muitas vezes nós passamos por dificuldades, e o que está acontecendo na nossa vida justamente é a falta da nossa fé. E aí, Abacuque então clama por algo que nós devemos clamar nesse momento. Um avivamento pleno, um avivamento espiritual na vida da nação, na vida do seu povo, que nascesse dentro do coração de cada um. Avivamento é aquilo que nasce dentro de nós, é uma mudança que o Espírito Santo promove no nosso coração, transformando a nossa vida, o nosso jeito de ser. Entenda, irmãos, se as nossas decisões é que determinam o nosso futuro, ou seja, há uma relação de causa-consequência, nós precisamos também pensar que Deus tratando o nosso ser, a nossa consciência, a nossa mente, a nossa vida será muito melhor. E aqui nós vemos Abacuque clamando ao Senhor, dizendo: tenho ouvido, ó Deus, as tuas declarações, e me sinto alarmado, mas aviva a tua obra, Senhor, neste lugar. Ó Senhor, no decorrer dos anos, diz Abacuque, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, Senhor, lembra-te também da tua misericórdia. Ele se sentiu alarmado, ele percebeu o perigo, ele percebeu que o exílio estava para chegar, o cativeiro estava para chegar, mas ele estava crendo que Deus haveria de fazer com que aquilo fosse de fato uma fase na vida do seu povo. Entenda isso, irmão. Talvez você esteja sendo impelido a uma situação na sua vida que está fora do seu controle. Depende do outro, depende de uma outra pessoa. Há coisas que afligem os nossos corações que não dependem de nós. Olha para os seus relacionamentos, olha para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Quantas crises às vezes acontecem, não é por sua causa, a origem não está em você, você faz parte dela. Mas o que é que você pode fazer? Depende do coração do outro. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus está no controle de todas as coisas. E se houver um avivamento, se houver uma restauração, há uma transformação, até mesmo no interior do outro, irmãos, a nossa vida será afetada positivamente. É nessa hora que nós precisamos nos render de fato ao mover do Espírito Santo. Entendemos que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que jamais penetrou em nenhuma mente humana, é justamente aquilo que Deus tem preparado para você e para aqueles que amam a Ele.
O amor do seu coração pode mover os céus a seu favor. O amor no seu coração por Deus, o amor no seu coração pelas pessoas. Eu olho para a história de Jó, eu vejo um homem sofrido, um homem que passou por grandes batalhas espirituais na sua vida. A Bíblia fala que Deus autorizou Satanás a tocar nas coisas de Jó, tocar na família de Jó, mas não na vida de Jó. Os amigos que se aproximaram de Jó para o consolar e de repente se viraram contra ele e começaram a acusar. Começaram a levantar juízos falsos contra o próprio Jó, dizendo: Jó, você está em pecado, não é possível que o que está acontecendo com você seja algo normal. E Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus inimigos, que antes eram seus amigos. Talvez você esteja hoje vivendo um cativeiro de uma opressão espiritual muito grande. Você precisa entender que o amor no seu coração, não só por Deus, mas pelas outras pessoas, vai poder mudar o cativeiro, te libertar desse cativeiro que você está vivendo. É por isso que a palavra de Deus nos diz e nos ensina, irmãos, a orar pelos nossos inimigos. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Porque fazendo assim, amontoareis brasas vivas sobre a tua cabeça. Irmãos, nós precisamos acreditar no amor. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus nas nossas vidas. Mas nós precisamos querer e permitir uma ação direta do Espírito Santo no nosso coração, porque é só o Espírito Santo que vai promover esse amor divino, que vai implantar a essência desse amor divino em cada um dos nossos corações. Avivamento é transformação, mas uma transformação que nasce no nosso interior, que é fruto do Espírito Santo na nossa vida. E Jesus falou para os seus discípulos, Jesus falou para a sua igreja, ele fala ainda hoje: não se coloca remendo novo em roupa velha, da mesma forma que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque se assim o fizer, as roupas se romperão, os odres se romperão e se perderá todo o vinho. Deus quer colocar sobre a sua vida um vinho novo, irmão, mas você precisa aceitar essa transformação que só o Espírito Santo pode fazer. Você precisa se render a esta obra do Espírito Santo na sua vida. Você precisa se submeter em amor e em obediência ao mover ou ao agir do Deus no seu coração. E entender que talvez a fase, a crise que você está passando hoje, ela tem a permissão de Deus. Existe um porquê, existe um para quê, mas o que importa é que você esteja totalmente confiante de que a sua vida está nas mãos do seu Senhor. O tempo depende dele, mas a fé depende de você. Amém? Deus quer te abençoar, Deus quer te tratar, Deus quer colocar no seu coração uma certeza de que se Ele estiver no controle da sua vida, possam vir o que vier, que tudo acabará bem. E é por isso que no final desse texto Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, e que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mais mantimentos, e que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e que nos currais não haja mais gado, mas todavia eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação, porque o Senhor, Deus, é a minha fortaleza, e Ele faz os meus pés como os pés da corça, e me faz andar nos lugares altos. Glória a Deus, queridos. Essa é a promessa de Deus para você. Ainda que a figueira não floresça e que a vide não dê o seu fruto, ainda que as coisas não aconteçam da forma como você espera ou esperava que acontecesse, mas o seu coração tem que se alegrar no seu Senhor, com a certeza de que Ele está no controle de todas as coisas. Amém?